Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Continuamos nessa catequese do Nosso Senhor, escrita por São Mateus. E Jesus vai nos dando pleno conhecimento daquilo que nos foi entregue por Deus a Moisés e permaneceu e permanece até hoje e perdurará, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Foi Deus que nos deu. E podemos dizer que as leis de Deus, elas são uma fórmula, elas são um caminho para alcançarmos a plenitude de nossas próprias vidas. A plenitude aqui e a plenitude no reino. E hoje algo muito importante. Mais uma vez, né? Tudo na verdade é muito importante. E principalmente quando falamos dos 10 mandamentos. Mas a questão da palavra. A nossa palavra e a credibilidade daquilo que nós falamos. Jesus vem nos dizer que nós não devemos jurar, já evocando ali o segundo mandamento. Mas o mais importante disso é perceber que o fato de não jurar nos diz, não é necessário. O seu sim seja sim, o seu não seja não. A gente não precisa mentir e a gente não deve enganar aqueles que são nossos locutores, os nossos ouvintes. Melhor dizendo, né? O locutor, na verdade, somos nós, mas aqueles que nos escutam, os nossos ouvintes, não devem ser enganados por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Não deve haver malícia na nossa fala. Não deve ter caminho para a enganação. A mentira precisa ser exterminada do nosso meio. Porque a mentira, ou seja, aquilo que Jesus fala, né, tudo que for além disso vem do maligno. A mentira vem do maligno. O pai da mentira é o demônio. Nós não podemos abrir brecha para o demônio em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, em especial a mentira que é fruto dele. Então que a nossa palavra ela seja credível.
e a gente não precise jurar para que o outro acredite. Não, que a gente seja fiel àquilo que a gente fala e que a nossa fala seja fiel ao que Deus nos solicita, pois a nossa fidelidade se deve ao Senhor. E algo muito interessante, né? Jesus, ele fala conosco, não jure nem mesmo pela sua cabeça. Jesus vem nos dizer aqui algo que precisa ficar muito claro para cada um de nós cristãos e cristãs. Para aqueles que dizem o seu sim a Deus. Jesus fala conosco que nem mesmo nós pertencemos a nós mesmos. E isso é tão necessário de ser compreendido, isso nos ajuda tanto, porque nos liberta. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Deus. E essa certeza de que nós pertencemos, nós somos de Deus, nos impulsiona a querer voltar para aquele que é definitivamente o nosso destino final, é o nosso dono. Não tenha medo de se colocar como propriedade do Senhor, servo. Porque aqui a gente dá, quando a gente dá isso, né, de coração aberto, no uso da nossa liberdade, a gente dá isso a Deus, a gente devolve para Ele aquilo que já é dele. Nós pertencemos de fato ao Senhor. Jesus mesmo nos diz isso no Evangelho. Aquele que vós, Pai, me destes, nenhum deles se perdeu, pois eu cuido de todos aqueles que vós me confiaste. Nós somos do Senhor. Portanto, nos deixemos cada dia mais nas mãos daquele que é o nosso tudo. E a primeira leitura hoje, ela vem nos dizer isso. As palavras de Paulo sempre são muito assertivas. E Paulo hoje vem falar que a gente deve viver para o Cristo. Que o amor de Jesus nos pressiona a viver por aquele que morreu e ressuscitou por nós. E é exatamente isso. Como filhos e filhas, e como a gente colocando a nossa liberdade, quando a gente coloca todo o nosso ser ao inteiro dispor do Senhor, a gente sente essa pressão, como Paulo diz. Uma pressão positiva que nos inclina ao Senhor. Nos motiva a buscá-lo em todas as situações da nossa vida. E nos garante a liberdade que só provém de Deus. E é tão bom viver na liberdade do Senhor, porque nós podemos ser nós mesmos. Nós vivemos para bem servir a Deus. E isso nos garante a possibilidade de deixar manifestar em nós tudo aquilo que temos. Nos garante também a liberdade de pedir perdão pelas nossas falhas, pois sabemos que nós já fomos perdoados por Deus. E como a gente recebe gratuitamente o perdão, a gente também oferta o nosso perdão e sabemos, temos a liberdade em Deus de pedir, de reconhecer as nossas faltas. Tudo se encaixa quando a gente se deixa tocar pela palavra e oferecer o nosso sim a Deus, a sua palavra, a sua verdade. Nós vamos, aos poucos, redescobrindo nós mesmos. E vamos nos surpreendendo, porque o Pai passa a nos mostrar o nosso melhor.
E o nosso melhor é lindo. Nosso melhor é maravilhoso. O nosso melhor é aquilo que Deus nos presenteou com sua graça superabundante. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, te pedir que o Senhor nos possibilite viver essa integralidade no Senhor. Entregamos o nosso tudo e te agradecemos porque o Senhor recebe essa nossa pobre oferta que nas tuas mãos se transforma em tantas coisas conforme sua vontade, seu coração. Te agradecemos e te pedimos para que o Senhor nos dê a graça de olhar para nós mesmos com os teus olhos, de nos ver conforme o Senhor nos vê. E te agradecemos porque o Senhor já tem se revelado e revelado nós mesmos sob o seu olhar. Muito obrigado, Jesus. Te pedimos para que a gente possa perseguir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E para que a gente viva tudo isso, nós te imploramos. Fica conosco, Senhor, pois somos necessitados de Ti. E dai a cada um de nós teu Santo Espírito. Amém.